سلام 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 سلام. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Meu nome é Cleone Soares, moro em Trindade, Goiás e sou muçulmano. Hoje estou aqui para falar sobre Jesus. É uma pergunta muito questionável no nosso dia a dia dos muçulmanos, que muitas pessoas perguntam a todos nós muçulmanos sobre Jesus. Inclusive tem um livro, Jesus, um profeta do Islã. Eu queria falar para todos que vão assistir esse vídeo, que para nós, nosso querido e amado profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele veio para nós para divulgar a palavra do Rei, que é Deus, o Criador. Que Jesus é um honorável profeta, que veio pregar a unicidade de Deus. Jesus no Islã é um nobre mensageiro, assim como o nosso profeta Abraão, Moisés, Jacó e o nosso querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Todos nós que estamos aqui na Terra viemos com a missão: adorar o único Criador, que é Deus, que para nós muçulmanos em árabe é Allah. Os muçulmanos hoje, em todo o mundo, respeitam Jesus como nosso irmão, que foi criado também pelo verbo de Deus. Todo muçulmano respeita Jesus, que foi criado pelo verbo de Deus. Só que muitas pessoas confundem, achando que nós, os muçulmanos, não amamos Jesus. Só que não amamos Jesus da forma que eles amam. Porque muitos cristãos, muitas pessoas, pedem a Jesus. E nós pedimos a Deus, que é o Criador de Jesus. Porque Jesus, todos nós muçulmanos somos obrigados a amá-lo e respeitá-lo, mas não adorá-lo. Porque no Velho Testamento, em Isaías 45, fala que Deus fala que não existe Salvador a não ser Deus, não a rocha que ele conheça. Somente Deus é a rocha, que Deus é único. Nunca houve outro antes dele, nunca haverá outro após ele. Então, aquela época, quem o povo adorava? Naquela época não existia Jesus. Como que o povo ia adorar Jesus naquela época? Que antigamente, os antigos judeus acreditavam no Deus único, que é o Deus da Torá, e do Deus de Abraão, o monoteísta sincero. Só que hoje, o pessoal tem uma visão errônea sobre o islamismo. Acha que a gente não gosta de Jesus, não gosta daquele profeta, não gosta daquele, mas é ao contrário. Nós amamos todos os profetas iguais. Só que nós adoramos somente a Deus, que é o Criador disso tudo. Olha, aquele que tem sede da verdade não critica o islamismo, mas sim pesquise mais sobre o Islã. Porque todos nós temos um prazo. Esse prazo é curto. É só até a morte. A pessoa tem que correr atrás da verdade enquanto tem vida. Porque aquele que procura a verdade vai achar. Deus Todo-Poderoso, Ele é misericordioso. Só que Ele deu um prazo para nós. Até a morte. Para nós descobrir a verdade e seguir a verdadeira religião. E muitos dizem que o Islã é novo. O Islã não é novo. O Islã veio desde Adão, que foi criado pela própria mão de Deus. E o Adão adorava somente Deus, o profeta Abraão adorava somente Deus, o profeta Moisés adorava somente Deus, o profeta Jesus adorava somente Deus, e o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, adorava somente Deus. E eu, Cleone, adoro somente Deus. Assim, seguindo a linhagem de todos os profetas, eu adoro somente Deus. Porque somente Deus merece ser adorado, somente Deus é dono de todas as coisas. E você, meu irmão, que está aí, em dúvida sobre a adoração de três, Pai, Filho e Espírito Santo, pesquisa a verdade, tenta achar, que você vai achar. Porque a Bíblia sim ressalta somente Deus. Não é adorando os três para ser salvo, é adorando o Criador que vai ser salvo. Você que tem sede da verdade, procure e vai encontrar. Porque somente Deus rege esse planeta, rege todos os planetas, rege todos os assuntos.
Só Ele merece ser adorado. Somente Ele é o poderoso. É direto. É uma linha direta. Pede a Deus que Ele vai te conceder. Então, é isso que eu queria falar sobre Jesus. Porque hoje em dia, os muçulmanos são criticados dia e noite. Porque a pessoa não respeita, não adora Jesus, não aceita Jesus. Só que nós amamos mais Jesus do que muitos cristãos. Eles falam que amam Jesus. Por que muitos cristãos amam Jesus? Porque eles dizem que Ele morreu por ele e agora estão livres para praticar qualquer pecado. Você acha que uma pessoa que faz isso ama Jesus? Como? Ele ama a comodidade. Ele teve um para morrer por ele. Agora nós muçulmanos não. Nós amamos Jesus porque Ele veio para trazer a mensagem de Deus para nós, que é o Evangelho. Muitas pessoas acham que os muçulmanos não acreditam no Evangelho. É uma visão errada. Porque o Evangelho, para começar, ele foi traduzido 300 anos depois da ida de Jesus para Deus. E nós acreditamos na Bíblia, no Evangelho e no Alcorão. O Alcorão que muitos não acreditam. Porque se duvidar de um, pode duvidar de todos. Porque todos vieram da mesma fonte, que é a fonte divina, que é Deus, o Criador. Muitos dizem que Jesus morreu para nos salvar. O porquê de tantas religiões? Se eu já estou salvo, para que seguir? Jesus não morreu por mim na cruz? Eu posso fazer pecado que eu quiser, eu estou salvo. Ele não derramou sangue para me salvar? Isso é uma visão errônea, porque Jesus não morreu para salvar ninguém. Você se salva próprio, com a vontade de Deus, você obedecendo Deus, você vai chegar lá, a salvação. Mas não adorando Jesus que você vai ser salvo. Ao contrário, adorando Deus que você vai ser salvo. Porque Deus é único e não possui semelhantes. Nós, os muçulmanos, acreditamos que Deus jamais gerou ou foi gerado e ninguém é comparável a Ele. Não acreditamos que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acreditamos na unicidade divina, que Deus é mistério, que jamais foi visto. Ser humano algum jamais colocou o olho nele, enquanto Jesus não, caminhou sobre a terra, comeu dos mesmos alimentos terrenos que nós, teve mãe, teve dor, teve como se diz, ascensão ao céu. Que para nós muçulmanos, ele não foi crucificado. Isso é um tema polêmico sobre o cristianismo. Eles indagam sobre isso. Mas Jesus não foi crucificado. A gente acredita na Bíblia, mas não na Bíblia. A gente acredita no Torá e no Evangelho. Porque o Alcorão, ele foi traduzido, não foi traduzido, ele foi revelado e até hoje é original em árabe. Enquanto a Bíblia não. Ela veio da Torá e do Evangelho, que foi traduzida e virou Bíblia. E os grandes ulamas dizem que apenas 3% é verdade do que está contido. 1% nos Salmos, 1% no Êxodo e 1% em toda a Bíblia. É assim que a gente acredita. Mas pode pesquisar que você vai encontrar a verdade. Porque Deus dá a luz para quem procura a luz. Terminando o assunto, antes de ler um pedaço do Alcorão Sagrado, eu queria ressaltar a todos que eu, Cleone Soares, sou muçulmano, monoteísta sincero, e sou incorruptível. Eu acredito num Deus único, que Ele vê tudo e sabe tudo. Eu acredito no dia do juízo final, no paraíso e no inferno. Eu estou tentando ser salvo, tentando agradar a Deus, o meu Criador, e que jamais, nunca vai acontecer de eu aceitar outro Deus a não ser Deus, outra religião a não ser o Islã. Eu queria terminar lendo um trecho do Alcorão Sagrado. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. E os judeus e os cristãos dizem: somos os filhos de Deus e seus bem-amados. Dize: então por que Ele vos castiga por vossos delitos? Ao contrário, sois seres humanos dentre os demais que Ele criou. Ele perdoa a quem quer e castiga quem quer. E de Deus é a soberania dos céus e da terra, e do que há entre ambos. E a Ele será o destino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Deus Todo-Poderoso ilumine a mente de cada um que quer procurar a verdade,
e a orientação para a vida eterna. Peaceful peace, peaceful, peaceful, peaceful peace. Nous avons fait de la paix notre devise, et c'est en son nom que l'on s'est rassemblés, afin que tu fasses, ô Seigneur, que l'on vive nos jours sur sa terre dans un arbre de paix. Salamun, 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 salam. Salamun, 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 salam. Salamun, salamun.